Após não empolgar nas pesquisas, Sérgio Moro retirou o seu nome da corrida pelo Palácio do Planalto. Sem comunicar o Podemos, o ex-juiz, que se encontrou nesta semana com o Luciano Bivar, assinou sua filiação à União Brasil e deve disputar o cargo de deputado federal. A decisão de Moro pegou todos de surpresa, já que ele era apoiado pelo partido da deputada Renata Abreu. Em conversas com aliados, a parlamentar não escondeu a decepção e a indignação com o ex-juiz. Cerca de 15 dias atrás, Sérgio Moro esteve aqui no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan e afirmou que não desistiria da pré-candidatura, pois uma desistência significaria o fim do sonho de mudar o país. Sou pré-candidato a presidente da República, a gente só pode dizer que é candidato depois das convenções partidárias. Desistir da minha pré-candidatura a presidente da República seria desistir de mudar o país, do sonho de mudar o país. Então eu não me conformo com essa situação. Acho que todos nós temos uma responsabilidade de virar esse jogo. Vale lembrar que o anúncio acontece poucos dias depois que seus apoiadores do MBL também ingressaram no União Brasil. E o Moro, Fiuza? Ele desistiu do sonho de mudar o Brasil, né? Desistiu do sonho que ele nunca teve. Ou pelo menos nessa existência demagógica que ele encontrou e pela qual ele se apaixonou. O Sérgio Moro teve um papel histórico na Operação Lava Jato e hoje ele é um personagem que serve para alimentar a candidatura do Lula, porque a ação dele é tão errática, é tão leviana, as críticas que ele faz ao governo, e nós aqui gostaríamos muito de políticos, candidatos, que aparecessem em terceira via. Isso é conversa de papo de sociologia de botequim, né? Tem nem a primeira nem a segunda. Tem que ver quem é que sabe mexer na administração pública e quem tem espírito público e sabe fazer conta. Então fica esse álbum de figurinha, alguém soprou no ouvido dele lá, olha, você pode ser terceira via. E aí virou essa terceira via extraviada. Porque ele saiu dizendo, bom, então o que eu tenho que falar? E aí o marqueteiro fala para ele, diz que a inflação da pandemia, que atinge o mundo todo, né, diz que essa inflação é culpa do Paulo Guedes. Ele vai lá e diz. Quando saiu do governo, saiu daquela maneira, o inquérito, a Polícia Federal acaba de dar o parecer sobre a ausência de materialidade na denúncia do Sérgio Moro sobre a interferência do presidente da Polícia Federal. Então, ele colecionou leviandades até aqui, até prova em contrário. Vamos continuar, dando votos de confiança. Onde é que está a sustentação das teses do Sérgio Moro? Mas ele não tem. Ele achou, Carlos Aros, que poderia, como muitos acham, infelizmente, colocar debaixo do braço o seu legado de justiceiro da Operação Lava Jato e se transformar em qualquer coisa. Mister Mundo, tenor de ópera. Ele achou que era assim. Aquilo dava direito a ele. Alguém disse isso para ele. Ele mostrou o pensamento pequeno que tem em relação à política, com P maiúsculo, em relação ao espírito público. Ele pensa pequeno, isso está muito claro. E eu lamento dizer isso. Eu torci muito por ele, a gente precisa de homens com espírito público, o que ele, infelizmente, demonstrou não ter. Então, é isso, ele tem essas alianças, ele vai ver lá com Mamãe Falei o que é para ele falar, o que é para ele não falar. Ele diz qualquer coisa sobre qualquer assunto. Ele foi lá no Senado dar uma suposta orientação, ele se filiou ao partido, ao Podemos, e foi ao Senado inaugurar a sua carreira de político influente, candidato, puxador, sei lá o que ele se imagina, e foi dizer para o seu partido votar contra a PEC dos precatórios, que era um momento importante e foi aprovada, de desatar um nó fiscal, uma bomba fiscal que o governo recebeu do Supremo Tribunal Federal, quase 100 bilhões de reais. Ele foi lá fazer proselitismo em cima disso.
ele foi lá fazer um antibolsonarismo pueril em cima disso. Isso tudo é muito claro. Eu não tenho nenhum prazer em fazer isso, torcia por ele, mas ele mesmo se desmanchou. O Sérgio Moro não é um político e ele vai ter muita explicação para dar por todos esses tiros na água, né, que ele tem dado aí nos últimos tempos. Zé, e a tua análise sobre esse assunto? Olha, eu sempre digo que o Sérgio Moro desempenhou uma grande função. Esta coordenação da Operação Lava Jato vai ficar na história do país. Foi o passo mais importante na justiça, na investigação do Brasil, dizendo que é possível levar poderosos para a cadeia, né? Líderes de partidos, presidentes de partidos importantes, presidente da Câmara, esse presidente da República, todos que roubaram foram para a cadeia ou para as barras dos tribunais. Além disso, nunca esqueceu dos sempre esquecidos na corrupção. A corrupção até então era de uma mão só, dos políticos. E agora na Lava Jato a gente viu, não, se existe o corrupto, existe o corruptor. E aí a Operação Lava Jato foi atrás dos donos das grandes empresas que detinham os controles remotos do poder aqui nas mãos. Deputados comprados, né? Senadores comprados, presidente da República que fazia o que as empresas queriam, era assim. E o Sérgio Moro e a Lava Jato, Deltan Dallagnol, fizeram a cura nesse processo. Esta foi a função do juiz, respeitável. Sérgio Moro, político, eu não conheço, não conhecia, e é isso aí, né? Não surpreendeu, porque aqui em Brasília todos já sabiam. Aliás, lá atrás, eu falei aqui nos Pingos nos Is de que isso aconteceria. O Podemos estava de má vontade gastar dinheiro para um candidato à presidência da República que não estava emplacando nas pesquisas eleitorais. O processo aqui é o seguinte, todo mundo está querendo fazer campanha para deputado e senador, principalmente deputado. É a disputa pelo Congresso Nacional, importantíssimo. Já está precificado que os dois, Lula e Bolsonaro, vão para o segundo turno. Então a história é ganhar ali o Congresso Nacional. E Sérgio Moro viu exatamente esse processo, essa tendência. E o Podemos já priorizou mesmo a eleição de deputados e senadores. Então, não é novidade assim, todo mundo sabia, o Podemos já sabia disso, mas houve uma geral, mas na verdade já estava indicando. O Sérgio Moro foi até chamado de traidor por alguns senadores do Podemos, né? Se sentiram traídos, ali o marido o último a saber. Então, esta é a história dessa política, essa tentativa de Moro de ser candidato. Agora, eu queria chamar a atenção que antes se discutia da influência da pesquisa eleitoral no voto do eleitor. Cresceu tanto que agora a pesquisa está influenciando candidatos, né? Além de eleitores, está influenciando até a formação da política, né? Chegará o tempo, então, que a pesquisa pode ser mais interessante do que a urna eletrônica, né? Augusto. Olha, o que aconteceu nessa quinta-feira mostra que os políticos brasileiros, cada vez mais, não têm o menor compromisso com o que dizem, com a palavra empenhada. No programa Direto ao Ponto, várias vezes se perguntou ao Sérgio Moro se ele poderia ser candidato a senador. Há uma dificuldade, né? Se o domicílio eleitoral dele for qualquer cidade do Paraná, ele não tem como ser candidato a senador, porque essa vaga está assegurada aí pelo candidato para o candidato à reeleição, o Álvaro Dias. Agora, a gente perguntava, o senhor não pode ser candidato de jeito nenhum, essa conversa. De jeito nenhum. A campanha ainda não começou, vai mudar. É muito importante que eu tenha tanto por cento agora, isso aí é sinal de que há sim espaço para que a candidatura cresça. Falou com uma aparente convicção que não tinha. Agora diz com a maior naturalidade, não, acho melhor colaborar para que isso aconteça, mas por que não admitiu, já quando confrontado com a mesma pergunta, não admitiu a possibilidade de isso acontecer? Isso não
desmoraliza ninguém, não torna ninguém traidor. Agora, quando você faz o gesto, muda de partido, e muda a candidatura, né, muda o cargo que você persegue, aí você corre o risco, sim, de ser chamado de traidor, e é péssimo ser considerado aí autor de traições.